Deixa eu desativar o comentário de novo, senão eu vou ficar... Ih, a gente não viu os comentários, as perguntas. Mulher, muita pergunta. É muita pergunta. Gente, vamos voltando pra responder. Bota em pé. Gente, eu não sei por que o caixinha de pergunta não funciona comigo. Aquilo, como é que ativa isso? Aí não fica de jeito Não nenhum. fica, não fica. Agora ativa os comentários, porque tu desativou. É, deixa eu chamar o Jonathan de volta. Bora, gente, volta. Voltamos! Continua essa explicação sobre a música. Então, bem rapidinho, resumindo, eu estava falando que tem várias identidades, né, surdas, e tem muitos surdos que amam música, tem outros tantos que não estão nem aí, né, ou que não detestam, que não gostam, enfim. Mas a música, na verdade, não faz falta, né, para os surdos. Eu sinto que é mais os ouvintes que têm essa necessidade de mostrar a música para os surdos e tal. Mas a maioria dos surdos fica meio assim, sem sentido, assim, não tem sentido para eles, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava dando aula numa pós, junto com uma professora surda, e eu era intérprete dela, né? E aí uma ouvinte perguntou assim, você não tem vontade de ouvir uma música? Perguntou uma professora surda, né? E aí ela respondeu, e estava explicando sobre cultura surda, sobre como que é se sentir surdo, como é a pele surda, enfim, como que é o mundo visual, né? E aí a menina perguntou, ai, mas e a música, meu Deus, você não sente falta, porque as músicas são tão bonitas? E aí a professora surda falou bem assim, é bonita para você. Se você ficasse surda, de repente, talvez fosse sentir falta, né? Sentir saudade, mas eu cresci surda, né? Não, não adianta você falar pra mim que é bonito música. É igual uma pessoa rica, né? Que, enfim, voa de helicóptero, vai para todo lugar de avião, fala, ai, é tão maravilhoso voar de helicóptero, mas falar pra uma pessoa pobre, isso ela vai, tipo, tá, e aí? Eu lembro que a professora, ela falou assim pra ela comparou, né? Ai, é como se sentisse, você sente saudade de voar? Aí a menina olhou com uma cara assim, voar? Eu não tenho asa. Ela é igual, então, é a mesma coisa. Eu não ouço, né? Eu não sinto falta disso. É, mas é bom pra você, mas não adianta você vir querer ficar oferecendo assim uma coisa pra mim que para mim não tem sentido, né? Não tem gosto nenhum. Então, por isso que música é uma discussão muito complexa essa questão. E aceitar traduzir música precisa ser bem feito, né? Se você vai fazer, precisa saber o que você está fazendo, porque música não é só a letra. As pessoas, né, muitas vezes fazem tradução assim, com a dancinha, daí tem o letra. Aí é sempre essa dancinha e começa a sinalizar dançando. Olha só, vou fazer. A pessoa faz um sertanejo assim. Aí a pessoa faz um samba. Aí vai fazer um funk. É a mesma coisa, é tudo igual. É sempre esse ladinho pro outro, pro lado pro outro. O que é isso? Não tem sentido, né? Parece que fala, não tem gosto, assim. E música não é só a letra, né? A música também é a melodia, é o ritmo, é o tempo, né? Os passos. Enfim, tem várias coisas que formam uma música. E aí o intérprete vai fazer só a letra, sinalizando e dançandinho de um lado pro outro, fala que isso é música. Desculpa, pra mim a música é muito melhor que isso, né? E é um desafio, com certeza, traduzir música. Por isso que eu falo que, por exemplo, a menina perguntou, não precisa de música. Não sei, tem coisas mais importantes por aí, né? Que precisam. A música é uma necessidade mais dos ouvintes do que dos surdos. E eu sinto que muitos ouvintes têm essa tentação de enfiar a música, né, para os surdos, de
fazer várias músicas, mas eu sinto... Eu vi um comentário, né, que uma pessoa falou. E o surdo que não tem formação em Libras, ele pode ensinar? E aí? Porque acontece, né? Existem surdos que sim, dão aula sem formação alguma. E aí não pode, é o mesmo direito da pessoa ouvinte. Se ele não tem formação, como é que ele vai ter uma metodologia, aprendizagem? Como é que vai ser isso? Então, eu vou abrir aqui os comentários já já. O principal é a formação, né? É importantíssimo, tanto para surdo quanto para ouvintes, né? A formação, a certificação, conhecer as metodologias e todo o processo. Mas é claro que a gente não pode desprezar o conhecimento popular, né? Tradicional. Tem muitos surdos que eram professores, mas ainda nem existiam letras libras, ainda não existia nenhum curso superior de língua de sinais e já tinha muitos surdos com experiência e ótimos ensinando língua de sinais. E a gente precisa também respeitar esse conhecimento oral, né? Que é histórico, popular, enfim, mas não são tudo, não é todos os lugares patronizados, né? Tem algumas pessoas que sim, mas depende de quem quer, né? Quem que é esse surdo? Qual que é o contexto histórico, né, que ele tá? Aonde que ele vai ensinar? Qual que é o contexto que ele vai ensinar? Então, tudo isso tem influência. Então, é claro que a lei, né, tem, tem um regulamento, né, como sobre a formação, a certificação acadêmica e tudo mais, que é um processo normal, né, e é importante valorizar, mas a gente não pode desprezar o conhecimento popular oral, né. Claro que precisa ter uma avaliação aí de cada caso, é um caso, mas eu conheço várias pessoas formadas em letras libras que ensinam assim bem mais ou menos. E tem muita gente que não tem formação, que tem muita qualidade no ensino, são perfeitos. Então, por isso que eu falo que depende muito. Claro que tem a questão, né, a forma correta é a formação, né, a certificação. Mas tem aí algumas pessoas que têm esse conhecimento popular, sim. Eu vou aqui abrir agora os comentários, a gente vai selecionar alguns, depois fecha de novo, porque se a gente deixa os comentários abertos, as pessoas não conseguem te visualizar bem. Perguntar que os professores ouvintes podem ensinar teoria por básico, intermediário e avançado? Os professores ouvintes podem ensinar teoria no básico, intermediário e avançado? Professor. Ela quer saber se os professores ouvintes podem ensinar Libras no básico, intermediário e avançado. Podem ensinar teoria? Teoria, prática, como se vender com motivo sem ser ofensivo? E o currículo desses cursos? Essa pergunta é ótima. E o currículo desses cursos? Para vocês. Peraí, a gente tem duas perguntas aqui. Tá, como se vender com essa aí sem ser ofensivo? Não, essa aqui tem que ser respondida. Para você que você o seu desenvolvimento da competência tradutória em relação aos alunos do ET. ET, ensino tradicional. Ah, tá. Vou desativar. Tem 3 aqui que eu achei ótima. A primeira, qual foi o... como se vender com motivos e não ser ofensivo. Percebo que a venda do trabalho parece ofensivo. Ela tá complementando. Tá, ela está complementando. Entendi. O outro, tem aqui uma pergunta. Eu não entendi a primeira pergunta. Qual que é? Deixa eu desativar aqui. Caramba, saiu. Puxa, o quê?
E o currículo desses cursos? Estudos da tradução. ET, estudos da tradução. Vamos lá, vou desativar. Poxa, gente. A primeira pergunta é como é que o intérprete de Libras ele pode mostrar o seu trabalho, né? Oferecer o seu serviço, sem ele ser ofensivo, grosseiro, né? Mas de uma forma mais maleável, profissional, entendeu? Como é que é possível isso? Eu também quero aprender. Eu acho que um bom caminho seria, claro que divulgar, né? Quando você for divulgar o trabalho, você precisa polir esse discurso, né? E deixar ele bem bonito, bem brilhante, bem suave, para convencer. Mas eu acho que uma boa aliada é a área do direito. Porque, por exemplo, do direito linguístico, do direito à informação, do direito ao acesso, do direito à acessibilidade. Enfim, sempre esse discurso precisa ir argumentando, né, nesse discurso. E a gente, intérprete, precisa ter muito argumento. Não é só a mão, né, com uma mão boa, de qualidade de sinalização, mas também ter argumentos bons. Saber dialogar, saber... Porque a estrutura social é ouvintista, né? E se eu pensar na estrutura social que é machista também, a estrutura social é racista, a estrutura social também é ouvintista. Então a gente sabe que tem uma relação muito dura, né? Por exemplo, de professor e intérprete, tem essa relação de superioridade que o professor sempre menospreza o intérprete, parece se sente superior. Na área artística também tem essa rigidez, é muito difícil ter essa comunicação com eles, porque a estrutura é ouvintista, né? A sociedade é ouvintista, o pensamento é de inferioridade. E nós, intérpretes, precisamos ter argumentos como base, né, de fato, para material, muitos argumentos para poder conversar com esses ouvintes e convencer, né? Então eu acho que sempre é importante na imagem do intérprete, não simplesmente como intérprete, né? Mas como direito de acesso à informação, mostrar que é uma ponte que intermedia essa relação, né, de comunicação entre os dois e que de um lado dessa ponte está o surdo, que tem o direito, né? E que quem ganha com isso, em respeitar esse direito, é a pessoa que está contratando, né? O contratante. Então, não sei se eu respondi, porque eu também quero saber isso. O Luziane perguntou sobre o currículo nos cursos de Libras. Eu acho que foi um questionamento, foi? Esse é o problema da área, né? Sobre o currículo, sobre as mentas, enfim, tem esse problema. E eu não sou um profissional dessa área específica de ensino, nem de L1, nem de L2, né? Eu sou formado em Letras Libras, na licenciatura, mas o meu foco profissional é como intérprete. Mas esse problema é recorrente principalmente por causa do objetivo do curso, né? A gente precisa pensar se é para formar intérprete, ou é para formar professor, é para formar pessoas que sabem finais. Então, enfim, tem vários objetivos. O currículo padronizado não existe, né, no Brasil, não existe um currículo padronizado. E a gente precisa ter esse diálogo, né, principalmente aí pesquisar, fazer pesquisas acadêmicas desses cursos de Libras, precisam também entrar em contato e saber qual que é o melhor currículo. Quem que ensina o básico, quem que ensina o que se ensina, né, no básico, o que se ensina no intermediário, o que se ensina no curso avançado. O curso avançado é para formar intérprete,
só? É esse o objetivo do curso avançado de Libras? Ou qual que é o objetivo, né, de tudo isso? Então, o currículo padronizado, até hoje, é um problema, né? Porque é um problema dentro do Letras Libras. Porque imagina nos cursos livres. E no Letras Libras também não é padronizado no Brasil, né? O currículo de Letras Libras na Federal, por exemplo, do Paraná, é diferente de Brasília, é diferente de vários estados. Então, eu, enquanto aluno do Letras Libras na licenciatura, se eu fosse transferido para outro curso de um outro estado, eu ia ficar com uma grade que ia se bater aí, porque não tem diálogo, né, entre os cursos, entre esses departamentos. Então, é um processo. E o quê? Oba! A pergunta da Grace. Para você, a Grace? Para vocês, quais as etapas para o aluno desenvolver a competência tradutória, pensando nos alunos dos estudos da tradução? Bom, eu não vou responder academicamente, porque os estudos da tradução é uma área muito grande e tem o ET, o EI, né, o estudo da interpretação, o estudo da tradução, que também se dividem aí em vários segmentos. E eu não tenho competência para isso, né? Eu sou intérprete, então... Hã? Não teria como destrinchar, né, uma única resposta a todas essas possibilidades. Mas, ah, dentro dos estudos da tradução, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar da minha experiência enquanto intérprete, né, da minha convivência, em que eu consegui adquirir aí a língua de sinais e a fluência, né? Por causa da convivência, dessa relação. E aí a minha curiosidade... Não. A curiosidade epistêmica... A curiosidade epistêmica, o que é? Essa curiosidade de buscar novas, não ficar simplesmente esperando, né, à toa. Você tem que buscar novos conhecimentos, buscar novas informações e ir preenchendo essa bagagem, porque para ser intérprete é uma construção e que você precisa ter essa curiosidade e esse olhar para buscar sempre informação. E eu sempre brinco que na interpretação não é brincadeira, né? Né? No momento da interpretação, né? Eu sou intérprete 24 horas, porque tudo que eu vejo está me construindo, né, enquanto profissional. Por exemplo, assistindo um jornal, e eu posso ir na sala de aula interpretar e o professor tocar no tema que estava passando lá no jornal, por exemplo, né, e eu já sei. E aí eu penso em como traduzir isso, né, como sinalizar isso, mas eu já conheço, então fica mais fácil. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro e eu vejo de algum autor, por exemplo, fico pensando, fico refletindo sobre aquilo, e aí um tempo depois acontece do que de eu estar lá interpretando e a pessoa tocar no nome desse livro. E, nossa, eu li, e enfim, eu consigo buscar essa informação na minha bagagem. Então, intérprete significa consumir informação o tempo todo, né? Às vezes, em algum momento, você vai acabar utilizando isso. Então, você tem que buscar na memória sempre. E essa curiosidade epistêmica é importante, né? E tem várias áreas. E se você for em cada área mergulhar e explorar tudo isso e construindo essa bagagem é muito importante para ser intérprete. Vou perguntar também sobre... uma pessoa perguntou qual é a diferença da tradução e interpretação. Bom, essa pergunta é também complexa de responder, porque tem muitas divergências dentro da área acadêmica sobre isso, igual na pergunta anterior dos processos, né? É difícil escolher uma resposta, né? Mas eu vou responder
Eu recentemente, um conceito que eu vi, né, no mestrado agora, que me provocou aí numa reflexão. E aí eu vou responder de acordo com a minha experiência. A palavra tradução e interpretação, na área dos estudos da tradução, né, genericamente falando, mas na língua de sinais tem divergência, né? Os estudos da tradução e interpretação dentro da língua de sinais têm um pouco de divergência em relação a isso. Mas no conceito geral dos estudos da tradução, que a interpretação envolve duas línguas, a língua oral Língua e a língua de falada. sinais, simultaneamente, né? Ou consecutiva. Mas envolve o que? A presença física, né? Ou a distância, pode ser, mas o que? O ao vivo, né? Envolve esse momento simultâneo, né? Pode ser um pouco atrasado, digamos, consecutivo, mas o intérprete, a interpretação, ela é efêmera, né? Ela não é, ela não é registrada, ela não é presa, não é fixa. Eu não tenho tempo de pesquisar ou de procurar alguma coisa ou de voltar atrás e refazer. Então, por isso que essa interpretação, ela é efêmera. Por outro lado, a tradução, ela envolve o registro. Ela envolve também um tempo de estudo. E a tradução, eu posso pesquisar, posso ver sinais, posso pesquisar, posso conversar com alguém, ter uma troca aí para buscar mais informações. E se eu for me gravar na hora lá da tradução, estiver sinalizando e eu errar alguma coisa, eu posso voltar, né, e sinalizar novamente, apagar aquela parte errada e fazer de novo, enfim, porque envolve o registro. Então, tem esse tempo aí também de preparo, de estudo que eu preciso, que eu posso também revisar depois detalhadamente. Na interpretação, não. A interpretação, ela é sempre efêmera. No final, né, da interpretação, já acabou, já foi no passado, né? A tradução, não, ela é eterna, ela tá sempre, ela é fixa, né? Mas, dentro da área da língua de sinais, tem várias discussões sobre isso. Uma das discussões que eu vi recentemente, que me provocou aí uma reflexão dentro dos estudos da tradução em línguas de sinais, é que a tradução é um processo e a interpretação é sempre momentânea, né? Uma incorporação, uma performance. Não importa se eu preparei, eu fiz todo o estudo da tradução, do processo, mas o momento que eu for me gravar e que eu estou sinalizando é uma interpretação. Por quê? Porque é uma performance do corpo. E essa visão, eu percebo que tem uma diferença. Essa visão tem uma diferença porque a interpretação pode ser organizada, pode ser preparada antes, pode ter um estudo prévio, tananã. Mas eu não sei o que vai ser dito exatamente o texto, né? Eu sei o plano geral dessa interpretação. E vou lá, interpreto e ela é efêmera, ok. E a tradução tem esse significado também do tempo de preparo, do processo de pesquisa, mas no momento do registro em si, tá sendo feita uma interpretação por causa da incorporação que é no momento presente, né? Então, essa discussão dos estudos da língua de sinais, eles diferem um pouco dos estudos da tradução de uma forma genérica. Mas é um debate muito interessante. É isso mesmo. Então, dá para ter mais algumas perguntas ou a gente finaliza? O que você acha? Última pergunta. Então, vamos lá para as últimas perguntas. Última rodada. Seleciona 3, né? Antes, tem alguma que você tem visto? Não, ainda não tem nada. Desde que entrou. Aqui, perguntou dicas para fazer a workshop. A versão voz tem uma aqui. Mas é porque aí dá para tu acompanhar, né? Eu estou voltando nas perguntas.
pergunta sobre interpretação de música. Ah, essa aqui é boa, viu? Por que dividir os cursos de Libras em básico, intermediário e avançado? Não seria uma coisa só? Oi? Oi, amigo. Tem uma sobre o vernacular, o Cadê? DV. Jonatas, fala um pouco sobre o visual vernacular, DV. Estou desativando. Então, eu escolhi aqui 3 perguntas. A primeira é por que os cursos de Libras têm essa divisão, básico, intermediário e avançado? É necessário essa divisão? A segunda pergunta é a bateria desse daqui. Minha bateria está acabando. Foi divisão dos cursos, porque de básica e avançada. O segundo, sugestão de como fazer a tradução no voz do surdo e falar um pouco sobre o visual vernacular. Vou tomar o nosso café de novo. Então, gente. Esperar ele. Chama ele de novo. Ixi. Dá a tua opinião, então. Então, eu acho que o celular dele descarregou. Vamos ver aqui se ele aparece. Se ele não aparecer, eu respondo as últimas perguntas. Ah, voltou. A bateria acabou. Então, a gente teve 3 perguntas, certo? A primeira foi sobre a questão da divisão dos cursos básico, intermediário e avançado. A segunda é como é que acontece o processo de tradução na versão voz, né? Como é que eu consigo executar esse processo aí? E a terceira, uma menina pediu para falar um pouquinho sobre o visual vernacular. Sinal tem sinal. Bom, a primeira pergunta, eu acho que eu sei responder. Porque uma língua, o aprendizado de uma língua tem vários passos, né? Um passo de cada vez, uma etapa de cada vez. Para eu aprender uma língua, eu preciso saber qual o nível de conhecimento, né? Então não adianta, por exemplo, ter uma pessoa que seja super fluente e no avançado, junto com uma pessoa que está, né, no alfabeto manual ainda. Por exemplo, então essa pessoa ela vai ficar assim, sem entender o que essa outra pessoa que é fluente já falando, e também a pessoa que é fluente vai ter que ficar aguardando o processo da outra pessoa. Então, como eu falei antes, tem essa questão da metodologia, das etapas. Então, tem uma metodologia específica para pessoas que estão no básico, no comecinho aí do aprendizado, tem pessoas tem uma metodologia para o intermediário e para o avançado, e cada uma é diferente, cada uma é diferente. São processos diferentes. Claro que no momento da interação, da convivência ali também tudo bem, né? Você pode estar várias pessoas juntas ali com níveis diferentes de fluência, e é bom para a pessoa que está no básico, para ela ter esse contato também, mas esse processo de aprendizado é diferente de aquisição da língua, né? A aquisição tem toda essa relação, esse processo, né? Então, às vezes não é fluente igual ao outro, enfim. Então, no básico, a pessoa é um processo mais mecânico, né? De consertar ali a mão, enfim. É um processo
e as etapas são importantes. E é como qualquer língua, não é só na língua de sinais, né? Todas as línguas têm essa divisão, né? E eu acho que é uma estratégia metodológica. É uma estratégia de organização das turmas também. Então, é engraçado porque às vezes as pessoas ligam lá pra gente do Libras Tudo e perguntam: ah, eu nunca fiz um curso de Libras, mas eu tenho interesse no avançado. E eu tomo esse susto, né? Porque a gente precisa explicar às pessoas que existem etapas para você chegar até determinado nível. Já aconteceu de uma pessoa perguntar, né? Ah, eu fiz um curso básico, e quando eu terminar eu já posso ensinar, posso ser professora? Então, assim, as pessoas, elas têm alguns pensamentos muito diferentes das línguas orais. Eu acho que elas ainda não entendem e encaram a Libras como uma língua. E eu me explico, olha, no curso de inglês, no curso de espanhol, existem etapas. A Libras, ela segue essas mesmas etapas. A Luana, ela quer fazer uma complementação em relação a essa divisão de cursos. Pronto. Eu tenho realizado algumas pesquisas, porque a gente trabalha isso também no nosso curso, e a gente procura se basear muito pelo quadro comum europeu, né? Que é um quadro bastante conhecido dentro das perspectivas das línguas orais. E tem uma pessoa da área de Libras que começou a pesquisar sobre isso. Uma delas é Eunice Quadros, mas teve uma tese. Teve uma pessoa da UFES que defendeu a tese dela dentro dessa perspectiva e ela fez uma tradução, né? Uma tradução de como seria esse quadro dentro da perspectiva das línguas de sinais. O quadro, como europeu, ele não divide em básico, intermediário e avançado. A divisão deles é A, B e C. O A é o básico. O B é independente e o C é nível de fluência. Então, são níveis. Existem esses 3 níveis. O que vai determinar cada nível é, como você falou, é a metodologia e a estratégia que cada curso busca. Mas existe uma pesquisa em relação a isso, porque o que é básico para um pode não ser para outro. O que é avançado para um pode não ser para outro. Então, essa tese que eu estava pesquisando, ela fala bem detalhado sobre essa questão, a perspectiva do ensino da Libras dentro dessa questão com base da perspectiva que o quadro comum europeu traz para as línguas orais. Ela fez aí uma comparação, né, entre as línguas orais e as línguas de sinais. Na verdade, não foi nem a Libras, foi as línguas de sinais. Seria algo interessante que as pessoas podiam se informar, por assim dizer. Esse quadro comum europeu é algo que eu acho que é válido a gente da área da Libras, a gente estudar um pouco mais. Porque realmente é muito complicado falar de currículo. Há uma divergência muito grande de cursos, mas isso também acontece nos cursos de letras libras, como você já mencionou. Quando a gente vai fazer uma comparação, se diverge também. Então, agora eu vou complementar. Aqui no Libras Tudo, né, a gente segue o quadro comum europeu. Então, ano passado, a gente estava estudando, fazendo algumas pesquisas, e aí tem o A1, né, dentro. Tem o A1, o A2, o B1 e o B2, e o C1 e o C2. Agora, nesse ano de 2020, a gente começou e reformulamos toda a nossa estrutura. Então, a gente tem 6 níveis, né? Que é o nível iniciante, o nível básico, o nível intermediário, o nível independente, o nível avançado e o nível de fluência. Então, são 6 níveis. Então, dura mais ou menos aí cerca de 1 ano e meio, 2 anos, né? Agora, em 2020, a gente inovou com isso. Mas foi um processo. Por exemplo, quando a gente começou, o A1, A2, B1, B2, C1, C2,
A gente já concluiu o A e o B, a gente agora está na fase de conclusão do C, né? Aí, quando a gente terminar o C, sim, a gente pode dizer que o nosso curso está 100%. Eu sou professora de inglês e eu fiquei imaginando, eu já estudei muito tempo a língua inglesa. E na Libra só se resume em básico, intermediário e avançado. Básico, intermediário e avançado. Quando você passa isso para línguas orais, não é dessa forma. Então, eu tive esse anseio, pesquisei, encontrei um quadro comum europeu, né? Tentei organizar e dividir dentro do nosso curso em 6, entendeu? E eu percebo que no meu grupo de professores, né? Eu explicando, mostrei a eles os conceitos de cada nível e tudo, e eles ficaram assim abismados porque eles concordaram em tudo, tem sentido. E eles perceberam o quê? Que durante a experiência deles só tinha isso, básico, intermediário e avançado, básico, intermediário e avançado. E o que é o avançado? Entendeu? E aí, muitas vezes, a pessoa chega no avançado, ela não consegue acompanhar, ela tem que voltar um nível. Justamente porque a Libras, ela tem esses níveis. Então, vamos ver agora como é que vai ser nossa experiência do Libras Tudo, né? Dentro desse processo. Maravilha. Agora a segunda pergunta. A segunda pergunta eu também... Sobre a tradução voz. Não tenho prática, né, com a ciência, com pesquisa científica sobre interpretação em voz, né, mas a maioria das pessoas sente dificuldade em fazer voz. A maioria tem medo, né, fica toda tremendo de fazer voz. E eu acho interessante a gente refletir por que isso. Qual que é o motivo desse medo? Um motivo pode ser... Não estou afirmando, né? Estou falando que pode ser o quê? A estrutura da língua de sinais ser diferente da estrutura do português. E isso provoca a gente, né? Porque na língua de sinais ela é muito imagética e o português ele é linear, né? Tem uma palavra atrás da outra, sempre linear, uma palavra do lado da outra. Então precisa adaptar essa imagem numa frase sequencial. Então isso pode ser um problema, por exemplo. Uma outra questão, uma outra possibilidade é em relação à audiência, ao público, porque quando você está interpretando em língua de sinais, tem os surdos ali assistindo, né? Mas você não tem um feedback do... o surdo não tem um feedback. E ele confia na sua mão, ali na sua sinalização. A plateia não sabe o que você está falando bem, se está falando mal, se está mais ou menos, se está tirando alguma coisa, não tem esse feedback. O surdo também, quando está assistindo, né, também não tem esse feedback auditivo ali dessa questão. Então pode isso dar mais segurança para o intérprete. E também a visão, às vezes, que o surdo não vai falar nada, não vai reclamar, parece que sempre tem essa, entre aspas, melhor que nada, né? Se sinaliza mais ou menos, né? Tudo bem, aguenta, porque o surdo já está acostumado, já cresceu assim. E ao contrário, quando o intérprete está fazendo voz, a audiência é a maioria, né? Porque a maioria é ouvinte. Então, quando você está lá fazendo a voz, e os ouvintes são mais críticos, talvez, né? Porque na voz você fica quieto, aquele silêncio... Na audiência, parece que se sente um clima, os ouvintes lá, assim, o que está acontecendo, o que está sendo sinalizado. Então, também as escolhas das palavras, quando você está fazendo a voz, você fica com medo, ou fala uma coisa invertida, ou faz uma frase mal construída, e aí e isso dá todo um nervosismo, né, ao dobro. Então, são várias hipóteses, várias questões que podem ser discutidas, mas essa questão aí bem provocativa, né? Do conforto da minha... tem a questão do conforto, né? Será que é um conforto estar na minha língua materna, na minha primeira língua? Porque às vezes eu tenho dificuldade com o português também. Às vezes eu sei, óbvio que eu sei me comunicar, mas porque é minha língua materna, mas depende do contexto também. Se é na academia, se é um contexto científico, se é um assunto que eu não domino, que eu não conheço.
Então, envolve também a questão da emoção, porque o público, né, a maioria é ouvinte, tem a questão do julgamento desse público, de ser mais crítico. Então, tem N questões aí, mas eu acho que uma boa prática para o intérprete que quer fazer voz, que faz voz, enfim, envolve o quê? É importante muita leitura, muita leitura, conhecer vários assuntos, né? Ler sobre vários assuntos, alimentar isso, porque isso nos dá vocabulário, isso nos dá vários contextos, vários conhecimentos de mundo. Então, eu acho que a leitura é uma boa, né, estratégia que pode ajudar a gente na interpretação, a praticar essa interpretação em voz, né? Às vezes, numa comunidade pequena, enfim, num evento pequeno, em alguma coisa, você treinar, isso pode te ajudar também. Depende, você também pode treinar em casa, pegar um filme e assistir e fazer essa voz, depois escuta essa tua interpretação e fala, não, pode ser melhor. Enfim, fazer essa prática sempre, né, pode ajudar, porque as pessoas também têm muito mais prática com a mão, né, porque usa mais a mão, tem mais prática de interpretar. E quem fala mais é o ouvinte e o surdo está sempre assistindo, recebendo essa informação. Agora é um momento que parece que isso vai se invertendo, que o surdo tem tomado esses lugares de fala também, né? E a gente, intérprete, tem que fazer a voz. Então, a gente precisa olhar para si mesmo e reconhecer, ver o que está faltando. E às vezes o que falta é a própria língua materna, né? A nossa primeira língua que a gente precisa aí estudar com mais carinho, ler, praticar mais a nossa voz e pensar num discurso mais costurado, mais refinado. Eu penso também sobre a questão da responsabilidade, né? O estudo, quando ele está sinalizando, e aí naquele momento o intérprete está lá fazendo lá a tradução, e é uma responsabilidade que o intérprete tem. Ele é surdo, tá falando, não, peraí que eu vou falar aqui da minha forma, do meu jeito e tal. E aí, às vezes, coloca a culpa no surdo, mas a culpa é do próprio intérprete, porque ele não está agindo de forma profissional. Eu sou professora de português e algo que eu reflito muito, eu estudo muito a língua portuguesa, e o intérprete ele precisa estudar a própria língua, porque as pessoas, quando elas querem aprender Libras, elas só focam na Libras, gramática da Libras, mas esquece do português. E se eu estou nessa fase de duas línguas, é claro que eu posso, sim, chegar no momento de tradução e interpretação. Então, o que eu percebo na tradução voz é a falta do conhecimento da estrutura gramatical da língua portuguesa mesmo. Por isso que intérprete trabalha com duas línguas, né? Por isso que precisa estudar as duas línguas também, né? O português e a Libras. Precisa sempre ter o diálogo com as duas. E a gente, às vezes, acaba focando muito na língua de sinais e esquece do português, porque pensa que já sabe o português, mas depende também do contexto, né, que está sendo utilizado essa língua. Então, por exemplo, português acadêmico é muito diferente do português na comunicação. É diferente do português utilizado dentro de um contexto específico também. Então, na literatura, enfim. Qual tipo de português você sabe, né? Qual o contexto do português que você sabe? Então, por isso que o intérprete está sempre nessas duas línguas. E a gente lembra que eu falei sobre a curiosidade epistêmica? É isso, tem que buscar, significa você se alimentar dessas duas línguas. E aí a terceira pergunta sobre o visual vernacular, o VV, é uma pergunta também que me provoca, que eu também não tenho um conhecimento muito profundo sobre. Tem algumas pesquisas da UFRJ, da UFRJ lá do Rio de Janeiro, eu esqueci, Barão? Abraão. Eu não sei qual que é o outro nome, mas ele fala uma pesquisa sobre viver, sobre usar o vernacular, e parece que agora no momento teve assim uma forte disseminação no Brasil aí de muitos VVs, e eu sinto que o VV parece como se fosse um bolo, a cereja do bolo, né? Porque é de uma qualidade visual, assim, de sinalização é incrível, porque
não é um vocabulário, né, de sinais. É a própria imagem, né, que aproxima e volta e tem esses closes da câmera, né? Também tem a movimentação, por exemplo, correndo, daí faz uma câmera lenta, e aí pega de repente, e aí enfim, daí tem esse movimento e troca de câmera, tem muito movimento, parece cinema, né? Parece um filme. E aí parece que o nosso olho é a câmera. E não é, parece que não é 3D, é 5D, 6D, sei lá, porque você parece que entra, tem tanto detalhe, é uma riqueza de detalhes, e o VV ainda tá num processo, né, de várias pesquisas sobre, mas o que eu vejo, assim, é uma literatura surda de uma qualidade imensa, assim, que é muito lindo. Então, Eles não mais conseguem. É prático, o Fábio, não lembro se não, certo? Ele está oferecendo um curso de visual binocular para ouvintes. E eu quero participar, eu vou participar, eu quero aprender, sim. Eu tenho dificuldade, sim, eu fico observando. meu Deus, se ele tem dificuldade, avaliar a gente. Tem um festival mundial, teve Por um favor. festival mundial agora, não lembro o nome do Instagram, é em inglês o nome, francês. É um festival mundial de visual vernacular. Eu vou mandar para você. Festival Pulim. Todo dia, à 1 da tarde, tem esse festival de visual vernacular e surdos do mundo inteiro, de vários países. Eles se apresentam as suas poesias em VV. É curtinho, 3 minutos cada uma. E já participou surdos aqui do Brasil, já vários participaram. E é incrível, eu fico babando. Porque é um visual lindo, assim, é de encantar os olhos. É como um colírio para os olhos. É maravilhoso. E depois eu vou procurar e mandar para você divulgar também essa conta. Muito obrigada, assim, amei esse nosso bate-papo, Eu foi também amei. muito gostoso, muito obrigada. Eu vou salvar a nossa live, postar no YouTube, divulgar depois para as pessoas assistirem, né? E aí, quem sabe, a gente faz isso de novo. Eu queria agradecer muito mesmo, imensamente. Agradecer também a Luana por estar aqui, né, na interpretação. Agradecer o seu intérprete, quem é ele? Felipe. Felipe. Agradecer. Qual é o sinal? Ah, parece lápis, né? Aqui. Agradecer ele também. Esse ele que fala que o meu nome é Apis. Agradecer também às pessoas, né, por estarem aqui junto conosco, né? E aí na semana que vem eu acho que vai ter outra live também, mas a gente avisa aqui. Certo? Tchau, beijo para vocês. Eu também agradeço pelo convite, também da sua intérprete, essa nossa troca foi muito legal. Também agradeço aí todas as perguntas nos comentários. Tem a nossa live, muito obrigado por todos. Tem a nossa live, viu? Tem live. Aí no dia vai ser invertido. Quem vai fazer a voz é ela. Por favor, se vocês quiserem aprender língua de sinais, quem quer, procure o Libras Tudo, conversem, né? Perguntem, façam várias perguntas, não se inscrevam, né, diretamente, procurem mais informações. Também podem procurar a gente, procura Fluindo também. Vamos ter essa troca, a gente sempre é muito aberto, né, para esse diálogo, porque a gente crescer junto, né? A gente não pode ficar sozinho, né, enquanto nós vamos junto. Então vamos crescer junto nisso. Muito obrigado. Obrigada, viu? Tchau para todos. Beijo, tchau. Tu compartilha.